Desde que foram inventadas, as fotografias já registraram vários momentos importantes e felizes. Porém, ao longo dos anos, coisas estranhas foram captadas, como fantasmas assustadores e momentos arrepiantes. Conheça hoje algumas fotos que não têm explicação. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixe seu like, se inscreva no canal para dar aquela força e bora pro vídeo. Atualmente o Snapchat não é muito usado no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ainda é muito popular. E quando uma menina tirou uma foto e enviou para uma amiga, não entendeu a reação da colega. Ela recebeu uma mensagem perguntando quem era que estava no fundo. E aí, a garota levou um baita susto ao ver outra figura feminina completamente assustadora se contorcendo no outro cômodo. Apesar de ter uma irmã, ela estava sozinha naquele momento e disse não conhecer aquela mulher estranha, se trancando no quarto até que alguém chegasse. O relato impressionante rodou a internet e muitas pessoas que trabalham com edição de imagem testaram e não constataram nenhuma alteração digital, mesmo que a pessoa tenha uma aparência sobre-humana, ou seja, provavelmente se tratava de um ser paranormal. Mexendo nas coisas guardadas no porão de sua mãe, uma mulher chamada Sandra Green encontrou uma foto sua tirada nos anos 70. De início, parece ser apenas um registro de duas crianças abraçadas no quintal de casa, que no caso é a própria Sandra com seu irmão, mas se olharmos melhor no espaço entre eles, é possível ver uma terceira cabeça. Ela está na mesma altura dos pequenos, mas não tem corpo, está apenas apoiando no ombro delas. A foto ficou guardada por anos, e ao mostrar aquela imagem para sua mãe e outros membros da família, ninguém conseguiu reconhecer quem era. Ou seja, mesmo que fosse um problema ali de dupla exposição da Polaroid, a presença da foto dessa mulher continua sendo um mistério. O mais impressionante é que mesmo anos depois, a família só percebeu a terceira presença quando viram a foto recentemente e ficaram na dúvida se ela sempre esteve ali sem ser notada ou se surgiu anos depois. Mano, como explicar uma coisa dessas? Muita coisa medonha pode assustar uma criança, mas e quando a coisa assusta até os adultos? Em 2020, um casal de pais ficou impressionado quando viram um alerta na babá eletrônica que ficava no quarto do seu filho. Em uma primeira foto registrada pelo sensor de movimento, um vulto pode ser visto no meio do cômodo, mas o que deixou a família em choque de verdade foi um segundo clique, onde dá para ver uma figura olhando para o berço onde a criança estava. Com muito mais nitidez, aparece uma pessoa de cabelos escuros e roupas que aparentam ser de época. Com o rosto estranho e completamente distorcido, os pais postaram a foto na tentativa de descobrir quem poderia ser, mas sem nenhum sucesso. Por mais que esteja claro que alguém estava lá, o corpo é translúcido e, por isso, eles acreditam que foram visitados por alguém ou algum tipo de espírito durante aquela noite. Ainda bem que eles relataram que nunca mais nada parecido com aquilo voltou a ser fotografado pela câmera, mas o trauma marcou a família para sempre. Mano, imagine só você ver algo paranormal perto do seu filho. Depois de uma apresentação, essa jovem achou que seria engraçado tirar uma foto ali meio assustadora, usando roupas de um figurino. Mas depois que ela e a amiga foram ver o resultado, veio o susto. Bem atrás dela, um homem alto e pálido usando terno está olhando para elas de maneira sinistra e que, segundo as duas, não estava ali. Depois de postar a imagem, elas receberam muitos comentários dizendo que se tratava de um manequim. Porém, como organizadoras do evento, ambas afirmaram que não tinha nada parecido com um manequim naquele auditório. Além disso, um detalhe que chama atenção é o fato dos olhos do homem estar brilhando com a luz do flash, algo que não aconteceria com um boneco de plástico, Sem saber a identidade do homem, elas não conseguiram dizer se era alguém de carne e osso ou algo que vai além da nossa compreensão.
mas todos concordam que, independente disso, só a presença dele já é pra lá de assustadora. Enquanto tomavam uma gelada em um pub em Londres, um grupo de amigos tirou várias fotos, mas uma delas deixou todo mundo de cabelo em pé. Um vulto macabro apareceu atrás de uma das clientes que bebia sozinha no balcão, e sua aparência é simplesmente apavorante. Com olhos fundos e rosto desfigurado, fica até difícil dizer se é um homem ou uma mulher. Mas o que fica claro é que a coisa estava olhando diretamente para a câmera na hora que a foto foi tirada. O bar já é conhecido pelas lendas de fantasmas que vivem no local depois de várias tragédias que aconteceram ali no século passado. Mas há quem diga que aquilo se trata de um encosto por estar tão próximo da mulher de preto. Aposto que os amigos nunca mais colocaram um pé nesse bar, com medo de levar uma coisa dessas para casa. Essa foto foi tirada há mais ou menos 10 anos atrás e postada pela mulher na sua página do Facebook. A princípio parece que não é nada além de uma mãe com seu filho, mas seus seguidores não demoraram para questionar quem era a outra pessoa que aparece atrás dela e da criança. Só aí ela percebeu que tinha mais alguém ali, e aí a coisa ficou medonha, porque ela não conseguiu dizer quem era. Por mais que a qualidade da foto não seja das melhores, a diferença de nitidez entre a mãe e seu bebê com a figura que está atrás é muito grande, como se o ser fosse um borrão na realidade. Sua expressão também não é das melhores, deixando a moça preocupada com a aparição e principalmente com a segurança do seu filho. Enquanto visitava a igreja de Santiago Apóstolo no México, um turista fez essa foto de representação do corpo de São José Sánchez del Rio, mas o que ele viu ali foi muito além da estátua. Atrás do vidro existe a sombra de um ser completamente escuro que o fotógrafo jura de pé junto que não estava lá no dia. Na verdade, ele diz que não havia ninguém no local além dele, e mesmo se tivesse, daria para ver sua feição, e não apenas um borrão escuro devido ao flash da câmera. A história fica ainda mais impressionante quando conhecemos a história de São José, que foi um garoto de 14 anos que lutou na Guerra Cristera durante os anos 20, perseguido por sua fé cristã, e que virou mártir pela sua coragem e pelas suas últimas palavras que foram "Viva Cristo Rei", sendo canonizado em 2016 pela Igreja Católica. Os cristãos acreditam que essa imagem não mostra apenas sua representação de cera, mas também o corpo espiritual do garoto olhando para sua própria homenagem, e que foi registrada pela fotografia naquele dia. Durante uma grande promoção da Power Mac Center, uma loja de revenda autorizada da Apple, duas amigas tiraram uma foto mostrando que conseguiram comprar o aparelho dos sonhos no precinho. Porém, olhando para as outras pessoas da imagem, vemos um cara nada normal. No meio de todo mundo, o homem de blusa azul está ali, mas cadê sua cabeça? Por mais que ele esteja na fila como qualquer outra pessoa, sua cabeça simplesmente não pode ser vista. Mas ninguém parece notar essa bizarrice. Além disso, não tem como dizer que se trata de um erro da câmera, afinal de contas todas as outras pessoas, inclusive o resto do seu corpo, aparece normalmente no registro. Ninguém consegue dizer o que aconteceu ali. E como ninguém está apavorado com a presença desse homem sem cabeça? Você tem alguma teoria? Fotos macabras existem desde sempre, e quando envolve criança a coisa fica ainda mais tensa. E um bom exemplo é essa daqui tirada há anos atrás com uma câmera analógica, onde vemos um grupo de meninas desfilando numa parada. Mas ao focarmos em uma delas, vem a surpresa. Onde estão as pernas da garotinha? A pequena simplesmente parece estar com seu corpo flutuando no ar, sem que nenhuma das suas pernas apareça por baixo da vestimenta. Mas como isso seria possível? O dorso dela não está encostado no chão, e a parte inferior do seu corpo não está ali, deixando o dono da imagem sem entender o que pode ter acontecido. Ele postou a foto,
E a melhor explicação que recebeu até hoje é a possibilidade de ter sido uma criança fantasma que não foi vista pelos olhos de quem estava lá, apenas registrada pela câmera. Em 66, um reverendo chamado Ralph Hardy visitava um museu marítimo na Inglaterra e decidiu guardar uma lembrança da famosa escadaria Tulip. Mas a surpresa veio quando ele revelou a imagem e viu que nela tinha uma silhueta pálida com capuz agarrada ao corrimão. Já era esquisito, mas um detalhe assustador são as mãos dessa figura, porque elas aparecem numa posição que desafia a anatomia humana, como se o vulto tivesse duas mãos esquerdas. A imagem ganhou fama mundial porque passou pelos testes da própria Kodak, que confirmou que o negativo era autêntico e não tinha sofrido nenhum tipo de manipulação ou erro técnico. Sem truques de edição, esse flagrante se transformou num dos maiores enigmas do mundo espiritual, deixando a dúvida sobre quem ou o que apareceu na foto feita pelo Homem Santo. Seria um espírito do bem? Ou será que era do mal? O que você acha? Agora imagina só ver alguma coisa incomum logo dentro de casa. Deve dar uma baita insegurança, tipo o que aconteceu com o enteado de um homem chamado Steve. O garoto estava sozinho e resolveu tirar uma selfie bem casual. Logo em seguida, ele foi ver o resultado e percebeu que bem atrás dele, uma silhueta saiu na foto como se estivesse passeando pelo corredor. Mesmo assustado, ele procurou pelos cômodos, mas não tinha mais ninguém no apartamento. É o tipo de registro que faz a gente se perguntar se estamos realmente sozinhos quanto a gente acha que está. No antigo castelo de Chester, na Inglaterra, o silêncio foi quebrado por um alerta silencioso. Uma câmera de segurança, equipada com sensor de movimento, disparou sozinha perto dos portões das ruínas. A imagem capturada causou arrepios. Uma figura pálida e encapuzada passa tranquilamente. O segurança de plantão foi imediatamente checar o local, mas não encontrou nenhuma viva alma, nem sinais de invasão. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe perturbador: o cão de guarda. O animal treinado para proteger e avançar simplesmente travou. O cachorro se recusou a entrar no pátio, rosnando para o vazio, como se seu instinto alertasse sobre um perigo que os olhos humanos não conseguiam ver. Com quase 1000 anos de história, o castelo de Chester já foi palco de inúmeras batalhas e tragédias. Para os funcionários e visitantes que há anos relatam ouvir passos fantasmas e vozes nos corredores, essa foto não é apenas uma falha técnica, é a prova de que talvez a velha fortaleza ainda seja habitada por seus antigos ocupantes. Tá vendo essa foto? Ela é de 1950 e registra o que muitos chamam de santo grau da ufologia. Evelyn Trent estava no seu sítio no Oregon quando avistou um disco metálico parando em silêncio absoluto pelo ar. Seu marido, Paul, agiu rápido e bateu 2 cliques antes da nave acelerar e sair fora. Diferente de borrões atuais, essas imagens foram analisadas pela Força Aérea dos Estados Unidos e por diversas universidades nos anos seguintes, que confirmaram a autenticidade dos negativos. Mesmo após tanto tempo, esse registro no Oregon permanece como uma das maiores provas de que não estamos sozinhos no universo, já que ninguém nunca conseguiu encontrar nenhum vestígio de fraude feita pelo casal. Mas e aí, será que se trata de uma nave alienígena ou apenas alguma tecnologia secreta que na época ninguém conhecia? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.